Você já acordou de um sonho tão vívido que parecia real? Algo que mexeu com suas emoções, trouxe dúvidas ou até mesmo uma sensação de paz inexplicável? E se eu te disser que Deus pode estar falando com você através desses sonhos? Segundo uma pesquisa do Sleep Research Society, mais de 60% das pessoas afirmam já ter tido sonhos que consideraram espiritualmente significativos. E a Bíblia está repleta de histórias em que Deus usou os sonhos para revelar seus planos, alertar sobre perigos e guiar seu povo. Mas como saber se um sonho é realmente uma mensagem divina? E como interpretá-lo corretamente? Neste vídeo, você vai descobrir como Deus fala com você através dos sonhos, com base na palavra de Deus e em exemplos bíblicos poderosos. Se você quer entender os mistérios dos sonhos espirituais, não saia daí. E já aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos mergulhar juntos nesse tema fascinante. A importância dos sonhos na Bíblia. A Bíblia é clara, os sonhos são uma das formas que Deus usa para se comunicar conosco. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, está escrito: "E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." Esse versículo nos mostra que os sonhos são um dos meios pelos quais o Espírito Santo se manifesta. E ao longo das Escrituras, vemos inúmeros exemplos de como Deus usou os sonhos para cumprir seus propósitos. Um dos casos mais conhecidos é o de José, filho de Jacó. Através de sonhos, Deus revelou a José que ele seria um líder e que sua família se curvaria diante dele. Apesar das dificuldades que enfrentou, como a traição dos irmãos e a prisão no Egito, os sonhos de José se cumpriram de forma poderosa. Outro exemplo marcante é o do rei Nabucodonosor, no livro de Daniel. Ele teve um sonho perturbador que só Daniel, com a sabedoria dada por Deus, conseguiu interpretar. Esse sonho revelou o futuro dos impérios mundiais e a soberania de Deus sobre a história. Esses exemplos nos mostram que os sonhos não são apenas frutos da nossa imaginação, mas podem ser ferramentas divinas para nos guiar, alertar e preparar para o futuro. Como discernir se um sonho é uma mensagem de Deus? Imagem de fundo. Pessoa acordando de um sonho com expressão reflexiva. Nem todo sonho é uma mensagem divina, certo? Às vezes, nossos sonhos são apenas reflexos do nosso dia a dia, preocupações ou até mesmo daquela pizza que comemos antes de dormir. Mas como saber quando um sonho vem de Deus? A Bíblia nos dá algumas pistas importantes. Em Jeremias capítulo 23, versículo 28, o profeta diz: "O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor." Esse versículo nos ensina que há uma diferença clara entre sonhos comuns e sonhos que carregam a palavra de Deus. Mas como identificar essa diferença na prática? Aqui estão 3 características de um sonho divino: clareza e impacto emocional. Sonhos que vêm de Deus costumam ser vívidos e marcantes. Eles podem trazer uma sensação de paz, urgência ou até mesmo um alerta. Você acorda com aquele sonho gravado na mente, como se fosse uma mensagem que precisa ser decifrada. Alinhamento com a palavra de Deus. Um sonho divino nunca contradiz os princípios bíblicos. Se o sonho traz uma mensagem de medo, condenação, ou algo que vai contra o caráter de Deus, é preciso questionar sua origem. Lembre-se, Deus é amor, e suas mensagens sempre refletem isso, confirmação espiritual. Muitas vezes Deus confirma seus sonhos através de outras formas, como orações, leituras bíblicas ou conselhos de pessoas maduras na fé. Se você teve um sonho e ele continua ecoando em seu coração, ore e peça a Deus clareza.
Um exemplo bíblico disso é o sonho de José, marido de Maria. Quando ele descobriu que Maria estava grávida, ficou confuso e pensou em deixá-la secretamente. Mas em um sonho, um anjo do Senhor apareceu e explicou que a criança era fruto do Espírito Santo. Esse sonho não só trouxe clareza, mas também direcionou José a cumprir seu papel no plano de Deus. Portanto, se você teve um sonho que parece eu ter essas características, é possível que Deus esteja falando com você. Mas como interpretar essa mensagem? É o que veremos a seguir. Exemplos bíblicos de sonhos proféticos. A Bíblia está repleta de histórias fascinantes em que Deus usou sonhos para revelar seus planos e propósitos. Esses exemplos não só mostram o poder dos sonhos, mas também nos ensinam lições valiosas para nossa vida espiritual. Vamos explorar 2 casos marcantes. O sonho de Nabucodonosor, Daniel, capítulo 2. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que nenhum sábio ou adivinho do reino conseguiu interpretar. Ele viu uma grande estátua, feita de diferentes materiais, ouro, prata, bronze, ferro e barro. Então, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atingiu a estátua e a destruiu. Deus revelou a Daniel o significado do sonho. A estátua representava impérios mundiais que surgiriam e cairiam, enquanto a pedra simbolizava o reino eterno de Deus, que nunca será destruído. Esse sonho não apenas revelou o futuro, mas também mostrou a soberania de Deus sobre a história. Lição para nós. Assim como Daniel buscou a Deus para entender o sonho, nós também devemos buscar a sabedoria divina para interpretar as mensagens que recebemos. O sonho de José, filho de Jacó, Gênesis capítulo 37. José sonhou que ele e seus irmãos estavam colhendo feixes no campo, e o feixe dele se levantava e permanecia em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante do seu. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. Esses sonhos eram uma profecia sobre o futuro de José, que se tornaria um líder no Egito e salvaria sua família da fome. Apesar de seus irmãos terem ficado com ciúmes e o vendido como escravo, os sonhos de José se cumpriram de forma poderosa. Lição para nós. Os sonhos de Deus podem nos preparar para desafios futuros e nos lembrar de que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O sonho de Salomão, 1 Reis, capítulo 3. Logo no início de seu reinado, Salomão teve um sonho em que Deus apareceu e disse: "Pede o que queres que eu te dê." Em vez de pedir riquezas ou vitórias, Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel. Deus se agradou tanto desse pedido que, além de conceder sabedoria, também deu a Salomão riquezas e honra. Lição para nós. Os sonhos podem ser momentos de encontro íntimo com Deus, onde Ele nos convida a expressar nossos desejos mais profundos e alinhá-los à sua vontade. Esses exemplos bíblicos mostram que os sonhos proféticos não são apenas mensagens pessoais, mas também ferramentas poderosas para cumprir os propósitos de Deus na história. Como interpretar os sonhos à luz da palavra de Deus? Interpretar sonhos pode parecer algo místico ou até mesmo assustador, mas a Bíblia nos oferece princípios claros para discernir as mensagens divinas. O segredo está em alinhar a interpretação dos sonhos com a palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo. Vamos explorar 3 princípios bíblicos para interpretar sonhos. Busque a sabedoria de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Se você teve um sonho que parece significativo, o primeiro passo é orar e pedir a Deus sabedoria para entendê-lo. Assim como Daniel buscou a Deus para interpretar o sonho de Nabucodonosor,
nós também devemos depender da orientação divina. E 2. Confira com a Bíblia um sonho verdadeiramente divino nunca contradiz as Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Use a Bíblia como um filtro para interpretar seus sonhos. Se o sonho trouxer uma mensagem que vai contra os princípios bíblicos, é sinal de que ele pode não ser de Deus. Por exemplo, um sonho que incentiva o medo, a desconfiança ou o pecado não está alinhado com o caráter de Deus, que é amoroso e justo. 3. Considere o contexto da sua vida. Muitas vezes, os sonhos divinos estão relacionados a situações que estamos vivendo ou a decisões que precisamos tomar. Por exemplo, o sonho de José sobre os feixes de trigo estava diretamente ligado ao seu futuro e ao plano de Deus para a sua vida. Pergunte a si mesmo: o que está acontecendo na minha vida atualmente? Esse sonho traz uma mensagem de encorajamento, alerta ou direção. Como posso aplicar essa mensagem à minha jornada espiritual? Cuidado com interpretações supersticiosas. É importante evitar interpretações baseadas em superstições ou símbolos genéricos que não têm fundamento bíblico. Por exemplo, sonhar com água não significa necessariamente que você vai ganhar na loteria, mas pode simbolizar renovação espiritual, como vemos em João, capítulo 4, versículo 14, onde Jesus fala da água viva, que sacia a sede espiritual. Aplicações práticas para a sua vida espiritual. Agora que você já entendeu a importância dos sonhos, como discernir se eles vêm de Deus e como interpretá-los à luz da Bíblia, é hora de falarmos sobre como aplicar essas mensagens na sua vida espiritual. Afinal, de nada adianta receber uma revelação divina se não soubermos como agir diante dela. Aqui estão 4 passos práticos para responder aos sonhos de Deus. Ore e peça discernimento. Assim que você acordar de um sonho que parece significativo, reserve um momento para orar. Peça a Deus clareza e entendimento. Em Salmo 25, versículo 14, está escrito: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. A oração é a chave para desvendar os segredos de Deus. Pergunte a ele: o que este sonho significa? O que o Senhor quer me ensinar? Pilis. Anote o sonho. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, Deus diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Escrever o sonho ajuda a fixar os detalhes na memória e facilita a reflexão posterior. Além disso, ao anotar, você pode perceber padrões ou mensagens que não ficaram claros no início. Compartilhe com alguém maduro na fé em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Lemos: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Compartilhar seu sonho com alguém que tem experiência espiritual pode trazer insights valiosos. Essa pessoa pode ajudar a discernir se o sonho é uma mensagem de Deus e como aplicá-lo à sua vida. Coloque em prática a mensagem recebida se o sonho trouxe uma direção clara, como um alerta, um encorajamento ou uma orientação específica. É importante agir de acordo com ele. Por exemplo, se o sonho trouxe uma mensagem de perdão, ore e busque perdoar a pessoa envolvida. Se trouxe um alerta, busque mudar o que for necessário em sua vida. Lembre-se de que os sonhos divinos não são apenas para nos impressionar, mas para nos transformar e nos aproximar de Deus. Chegamos ao final deste vídeo, mas espero que esta jornada sobre como Deus fala conosco através dos sonhos seja apenas o começo de uma busca mais profunda por sua voz em sua vida. Vamos recapitular os pontos principais que vimos hoje. Os sonhos são uma forma poderosa de comunicação divina, como vimos em exemplos bíblicos como os de José, Daniel e Nabucodonosor.
Nem todo sonho é uma mensagem de Deus, mas podemos discernir os sonhos divinos por sua clareza, impacto emocional e alinhamento com a palavra de Deus. A interpretação dos sonhos deve ser feita à luz da Bíblia, com sabedoria e oração, evitando superstições ou interpretações equivocadas. Podemos aplicar as mensagens dos sonhos em nossa vida espiritual através da oração, da reflexão e da ação prática. Se você já teve um sonho que acredita ser uma mensagem de Deus, não ignore isso. Ore, busque discernimento e compartilhe com alguém de confiança. Lembre-se de que Deus está sempre buscando se comunicar conosco, e os sonhos são apenas uma das muitas formas que Ele usa. Agora é a sua vez de participar. Você já teve algum sonho que acredita ser uma mensagem de Deus? Como ele impactou sua vida espiritual? Deixe nos comentários sua experiência ou suas dúvidas sobre o tema. Vamos construir uma comunidade de fé e aprendizado juntos. E se este vídeo foi útil para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo. Que Deus continue falando com você, seja através de sonhos, da sua palavra ou da sua presença em sua vida. Até o próximo vídeo.